Sobre essa possível parceria e esse convite feito pelos Estados Unidos, a gente conversa agora com a presidente do Conselho da Associação Nacional de Minerais Críticos, Marisa César. Marisa, seja muito bem-vinda e boa tarde, é um prazer ter você aqui. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a toda a audiência aqui da CNN. É um prazer estar aqui falando dessa temática com vocês. Marisa, queria começar perguntando exatamente sobre, do ponto de vista estratégico, como a nossa audiência acompanhou, essa segunda maior reserva do mundo de minerais críticos, mais uma dificuldade, ou pelo menos uma capacidade ainda ínfima de produção e de extração, exploração desses minerais. Eu queria entender exatamente do ponto de vista prático, depois a gente conversa sobre a geopolítica, mas do ponto de vista Uhum. prático, seria interessante para o Brasil a consolidação dessa parceria? Bom, eu acho que a gente tem alguns pontos que precisam ser pensados pelo seguinte, Vitor. Quando a gente fala aí de uma estratégia de estabelecer um acordo, historicamente os Estados Unidos nunca propôs um acordo para a gente na questão de minerais críticos. Obviamente, a gente se tornou um ponto muito estratégico, um grande holofote, exatamente por sermos a segunda maior reserva, a exemplo das terras raras. O que que acontece? Se a gente fizer uma análise, o governo brasileiro, ele precisa ter uma certa cautela na perspectiva do acordo a ser estabelecido, porque realmente a China, por um outro lado, ele é um grande detentor aí da nossa balança comercial, e não somente aí, não estamos falando no aspecto mineração, mas estamos falando aí no aspecto de outros setores da economia. E aí, quando a gente olha pela questão de minerais críticos, obviamente, nós temos vivenciado a questão de todas essas articulações, como o estabelecimento agora do acordo com a Comissão Europeia, que isso faz com que nós temos aí negociações por parte de empresas, por exemplo, de terras raras, avançadas e que são inerentes a exatamente a este acordo, mas que ela já vem vindo a longo prazo sendo negociadas. O que que eu estou querendo dizer? Dentro do escopo das nossas empresas, temos empresas júniores. Então, inicialmente, nós temos aí empresas que a maior parte tem um capital que é um capital estrangeiro, que a maior parte é australiano, canadense. Então, a gente precisa analisar, porque nós temos empresas que, figuramente, não tenderiam a romper com China por ter uma dependência, e, por um outro lado, obviamente, uma grande janela de oportunidade a questão dos Estados Unidos. Mas eu deixo aí para comentar mais detalhes aí após seu posicionamento. Marisa, obrigado pela delicadeza. Queria te perguntar exatamente sobre essa capacidade. Você citou essas companhias menores, né? E existem outros entraves do ponto de vista prático da exploração desses minerais aqui no Brasil que envolvem, por exemplo, a presença geográfica deles, né? A gente sabe que há reservas significativas, por exemplo, entre o norte da região centro-oeste e a região norte, uma parte que inclusive atingiria ou estaria disposta em regiões de reserva ambiental, caso da Amazônia Legal, por exemplo. Queria entender exatamente essa dificuldade, evidentemente, se isso não seria algum entrave para a consolidação dessa parceria a convite dos Estados Unidos. A gente tem aí a questão do licenciamento ambiental, que é o novo licenciamento, inclusive, está entrando hoje, e isso que você trouxe, ele é realmente muito relevante, Vitor. Por quê? Porque dentro da perspectiva, um dos fatores que mais impacta a evolução da exploração, partindo aí para a implementação de uma planta de processamento, a questão do licenciamento ambiental, né? Seja porque você está numa área que tem uma área de reserva legal, você tem que fazer, obviamente, a compensação, tem os aspectos aí das comunidades indígenas e quilombolas, que em alguns aspectos nós temos aí o regramento pela Ativa 169, quando a gente fala de
da localidade, quando não tem um território delimitado pelo INCRA, até anteriormente não tinha obrigatoriedade de fazer uma consulta livre pré-informada, que é o processo de escuta. Todos esses elementos, obviamente, eles fazem com que o licenciamento ambiental, pela perspectiva, seja um pouco mais moroso, a depender daquilo que você tem dentro do teu negócio, do teu projeto. Mas, em relação a essa perspectiva que nós estamos falando do acordo, o que eu entendo que muitos pontos, se for assinado, eles precisam ser levados em consideração. A começar, obviamente, dentro da governabilidade brasileira, com certeza vai ter que ter uma garantia de que os projetos saiam de um papel num certo prazo que seja respeitado, mas a minha perspectiva que eu enxergo é até que ponto a gente tem que ter muita cautela quando assina um acordo para a gente não ficar amarrado. O que eu quero dizer? Que a gente tem as empresas privadas, elas têm um livre-arbítrio para definirem para onde elas queiram, por exemplo, exportar os seus minérios e não ter um acordo fechado. Embora sabemos que por mais que o governo brasileiro ele restrinja e feche esse acordo, a gente tem outras nuances que o próprio Brasil considera de grande relevância, que é trazer a cadeia de valor para o país. Isso quer dizer trazer o refino para o país. Então, você fica aí. Uma coisa é você fazer a exploração, exportar a matéria-prima, mas fazer o processamento de refino em outra localidade. Outra coisa é você já mandar o produto final praticamente completo, como exemplo, a gente tem aí os ímãs que são super estratégicos para os Estados Unidos, por exemplo, pensando aí nas empresas americanas, quando falamos aí das empresas de carros, por exemplo. Pois é, né, Marisa? O próprio presidente Lula já sinalizou essa preocupação, né, de que qualquer tipo de parceria firmada com os Estados Unidos nesse setor para exploração desses minerais passaria inclusive pela transferência, né, idealmente passaria pela transferência de tecnologia, de know-how. Eu queria entender se há espaço para a consolidação desse tipo de acordo e, evidentemente, aí sim entrar do ponto de vista geopolítico. Você mencionou essa importância da China como principal parceiro comercial do Brasil. Você vê algum tipo de risco nessas relações, na consolidação dessas relações, dado esse posicionamento e essa neutralidade histórica, né, adotada pelo Brasil nos principais conflitos internacionais? Vitor, nessa questão da neutralidade, eu acredito que o fato da gente estabelecer esse acordo pode ser algo neutro por um lado, mas ele pode ser crítico pelo outro. Como eu dei o exemplo nessa questão da China, que eu visualizo enquanto pensando na questão geopolítica Brasil e não simplesmente na questão de mineração. E, por um outro lado, dentro do setor, você, como eu havia comentado inicialmente, sem detalhar, nós temos, as empresas, elas têm sim suas estruturas de off-take, ou mesmo investimentos com outras fontes que não são necessariamente apenas as de inicialmente, como investimento australiano, canadense, que hoje já estão vindo, né, seja da Europa ou mesmo, até mesmo do próprio Estados Unidos. Temos aí a única operadora de terras raras brasileira, que é a Serra Verde, ela tem sim um investimento do Banco de Exportação e Importação americano, que detém uma grande parte aí do seu bloco. O que eu quero dizer? Que independente de toda essa questão do acordo, as empresas elas vão avançando e muito no direcionamento, obviamente, de quem são os seus investidores globais, principais, e também pelas suas relações conforme elas vão avançando. Então, você tem o seguinte modo: se esse acordo ele conseguir de certa forma prevalecer, que a gente não fique amarrado, ou seja, que a gente não tenha que fazer todo fornecimento exclusivamente para os Estados Unidos, as empresas privadas tenham essa flexibilidade tanto da definição
de ter aqui a cadeia de valor sendo apropriada, até porque muitas têm o interesse de estabelecer aqui a parte de refino e fizer um mix, eu acho que pode ser favorável. Caso contrário, eu acho que a gente cai numa janela de risco, não risco somente para o Brasil, mas aí a depender de como for feita esta negociação, obviamente, as empresas quererem ou não adotarem esse mecanismo. Marisa, a gente sabe que a gente tem mineradoras muito bem estruturadas, evidentemente estou falando principalmente da Vale, e eu queria entender exatamente essa diferença tão gritante entre as nossas reservas e a nossa capacidade de produção. Como a gente trouxe anteriormente, reservas da ordem de 21 milhões de toneladas desses minerais, de terras raras, e uma capacidade de extração de 45 mil toneladas apenas. Eu queria entender se, evidentemente, as empresas brasileiras, as mineradoras estão preparadas novamente, e segundo, se a gente não poderia estar perdendo uma oportunidade bastante significativa, dado o aumento da demanda por esses ativos, né, mundo afora, com esse desenvolvimento de inteligência artificial, novas tecnologias, veículos, etc. Bom, primeira coisa, minerais críticos, ele é digamos, uma commodity mais nova, tá? Comparado quando nós falamos aí de uma mineração de ferro. Então, ele tem um índice de volatilidade muito maior. Então, eu vou talvez exemplificar por lítio, porque eu sou de uma empresa de lítio. Você viu, ano passado, nós chegamos aí à casa do espodumênio, que é a rocha dura, a US$ 600, e hoje a gente já bateu US$ 2.000. Ou seja, essa volatilidade tem impactado também em terras raras e outros minerais críticos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é exatamente o que você comentou. A gente está perdendo uma janela de oportunidade. E um dos pontos está também na questão de mecanismos de garantia. Tá? As empresas, principalmente as júniores, que são as que elas estão mais relacionadas a essas questões aí de minerais críticos como terras raras, por exemplo, o que acontece? São empresas que elas não estão produzindo e elas não têm o projeto. Então, elas precisam de uma garantia para, por exemplo, pegar e ser beneficiada por exemplo, pela linha de crédito que conquistaram BNDES e FINEP. Sem isso, elas não conseguem rodar. Então, isso é uma questão que, inclusive, nós temos discutido dentro do grupo de minerais críticos, criado pelo Ministério de Minas e Energia, dentro do Conselho Nacional de Política Mineral. Algumas empresas foram convidadas a participar, nós somos uma delas, também temos empresa de terras raras, níquel, dentro desse composto, cobre, que é a própria Vale Base Metals, que estão ali discutindo essa questão, porque trazemos, obviamente, elementos do que acontece lá fora. Então, quais são os benefícios que nós temos, seja na Austrália, seja na própria China, por exemplo, na própria Coreia, para a gente ter uma cadeia aí, uma fábrica de refino, ou mesmo de midstream, que é um processo intermediário, que diferencia dos tipos de benefícios fiscais e mesmo da desoneração brasileira. E esse é um composto que tem realmente tido muita discussão porque ele realmente impacta. E isso tem atrasando também o nosso processo de investimento no país. Então, eu diria, licenciamento ambiental, essa própria questão da oportunidade da gente ter uma janela aí junto com o Ministério da Fazenda e outros entes, partes de ministérios que estão envolvidos nesta questão de como a gente pode fazer para ter atração de investimentos e, ao mesmo tempo, a gente ter uma segurança jurídica maior, porque hoje, qual é a grande dúvida? Os investidores muitas vezes questionam exatamente por conta de elementos como esse, licenciamento ambiental, onde você vê, tem visto aí muito em diferentes setores, né? Seja a mineração de ferro, seja a mineração de lítio, mesmo terras raras, você tem Ministério Público se envolvendo ou Ministério do Trabalho se envolvendo num processo que supostamente deveria ter uma credibilidade, que é o processo de licenciamento ambiental, que é regido por cada estado. Pois é, né, uma insegurança jurídica gritante, o que também afasta bastante esse interesse do Brasil. A gente conversou com Marisa César, presidente do Conselho da Associação Nacional de Minerais Críticos. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Obrigada, Vitor.